Continuamos com a série sobre questões que afligem a mente, questões que afligem a psique. E hoje eu quero falar sobre sentimentos, ou melhor, sentimentos que podem ser produzidos quando nós nos decepcionamos. E eu gostaria de então dizer para que não sejamos reféns da decepção. Ou, para ser mais correto, não seja refém de sentimentos causados pela decepção. Porque há sentimentos que brotam em nosso interior, como ódio, como raiva, como desejo de vingança, que vão atrapalhar o nosso relacionamento interpessoal, nosso relacionamento entre pessoas, vão nos causar grande dor, podem nos adoecer, tanto psiquicamente, quanto fisicamente, e além disso nos aprisionam, né? E quando nos decepcionamos, nós corremos um sério risco de produzirmos esses sentimentos que são tão nocivos a nós, a nossa saúde e até mesmo as pessoas que estão ao nosso redor. E aí, para que a gente tenha uma noção, ou para que vocês tenham uma noção do que eu quero dizer quando eu falo decepção, eu vou dar uma breve definição aqui, para que a gente tenha como ponto de partida, então, quando eu falar decepção, o que vocês, então, já têm em mente. Decepção é desilusão, é frustração com algo ou com alguém, consigo mesmo ou com os outros. Então, decepção é desilusão, frustração com algo ou alguém, consigo mesmo ou com os outros. Essa é a ideia de decepção aqui que eu quero, à luz das Escrituras, e olhando um texto que daqui a pouco a gente vai ver, um homem de Deus ficou decepcionado e permitiu, por um determinado momento da sua vida e determinado tempo da sua vida, que sentimentos tão nocivos brotassem em seu coração e atrapalhassem até o seu relacionamento e até o seu trabalho missionário. Mas a gente vai chegar lá. Até aí, tranquilo? Dúvidas, perguntas, acréscimos? Aí, quem está mais atrás? Mateus, Thaís, Aurinha? Tranquilo? Bom, eu quero dizer para vocês que as decepções, elas são inevitáveis. As decepções, elas são inevitáveis. Segundo alguns estudiosos do comportamento humano, eles vão dizer que a primeira decepção, irmã Cida, ou frustração que nós vivenciamos é justamente quando nós perdemos o seio materno. Aí, ainda muito pequeno, né? Quando nos é tirado ali o seio materno. Então, essa é a primeira decepção ou frustração. Mas por que a decepção ela é inevitável? Porque nem sempre está ao nosso controle. Porque a gente não controla os outros. Não é verdade? Quer ver um exemplo? Eu me recordei aqui, isso eu presenciei. É um fato agora engraçado, mas eu me recordo de um pai que certa feita ele estava conversando com o seu futuro genro e ele aconselhou o seu futuro genro a não casar. Esse pai viu o futuro genro e o futuro genro tinha um carro, tinha uma moto, tinha
a uma posse ali razoável, e esse pai voltou-se para aquele jovem, naquela época, isso já faz mais de quase 3 décadas, e voltou-se para aquele jovem e falou: rapaz, você é jovem, aí tem um carro, tem uma moto, né? Tem uma vida toda, por que você vai casar, rapaz? Essa ideia de casar, fica solteiro. E olha que a filha desse homem era uma boa filha. E ainda bem que esse jovem não ouviu o conselho daquele futuro sogro, né? E eles casaram e até hoje construíram família, estão muito bem casados, filhos. Mas imagine aquela filha, imagine, Thaís, vamos fazer esse movimento, esse exercício. Imagine se o seu pai diz isso pro Wanderson lá, o seu esposo. Wanderson, não casa não, você tem moto, ó, lembrei, você tem uma moto, um cara bonitão aí e tal, vai casar para quê? Você ficaria decepcionada com o seu pai, né? Poxa, pai, vai que ele ouve o conselho, né, e vai embora. Então, as decepções, elas são inevitáveis. Isso quer dizer, Caio, que elas fazem parte da vida. Então, é importante que a gente tenha consciência disso. Há uma outra coisa também, por que nós nos decepcionamos? Há uma pergunta, irmã Solange, por que nós nos decepcionamos? Bom, há algumas possibilidades. É claro que aqui seria uma grande prepotência minha querer esgotar aqui respondendo a todas as possibilidades. Mas eu listei algumas aqui. Uma das possibilidades de nos decepcionarmos é porque nós criamos expectativas grandes demais ou fantasiosas demais em relação às pessoas, não é? Quando nós criamos uma expectativa grandiosa demais com relação a uma pessoa ou com relação a algo, mas vamos colocar na pessoa, nessa relação interpessoal, e até mesmo colocamos essa pessoa, Mateus, na condição de mito. O que é condição de mito? O mito, a gente até puxando da questão da cultura grega, é aquele ser perfeito. Então a gente coloca aquela pessoa como um ser perfeito, né? E aí, quando a gente descobre, Dalmi, que aquela pessoa não é um ser perfeito, há uma decepção, não é verdade? Então, às vezes, nós criamos expectativas grandiosas demais. E aí descobrimos que não é bem assim. Quando descobrimos que aquela pessoa é um ser humano de carne e osso, passível de erros. Ou até mesmo passível de não corresponder a tudo aquilo que eu gostaria que ela correspondesse. Há uma outra possibilidade, é que muitas vezes nós projetamos no outro aquilo que gostaríamos de ter. E aí, nós sempre olhamos para o outro e achamos assim, a grama do outro é mais verde. O filho do outro é melhor. O cônjuge do outro é melhor. Ou então, aquilo que gostaríamos de ser. E aí, quando isso não é correspondido, há uma decepção. Quando a gente descobre que não é bem assim, que o filho do outro faz tanta bagunça quanto o nosso filho. Então, isso vai fazendo com que a gente se decepcione. E outra coisa, a intensidade da dor causada pela decepção está diretamente ligado à intensidade ou à expectativa que a gente tem com relação ao outro. Deixa eu tentar melhor explicar. Quanto mais expectativa eu tenho com relação a uma pessoa, quando essa expectativa não é correspondida, maior é a decepção. Tanto é, irmã Cida, que as pessoas que mais machucamos, e eu estou dizendo isso, não é proposital, pode ser até acidental,
que mais machucamos e que mais nos machucam são aquelas que estão mais próximas de nós, são aquelas que mais amamos e que mais nos amam. Geralmente é assim. Por exemplo, numa relação familiar. Aí eu tenho uma expectativa muito grande que a minha esposa venha a atender aquela expectativa. E quando essa expectativa não é atendida, aí, como a minha expectativa era muito grande, aí a frustração, a decepção é proporcional àquela expectativa. Ah, mas Sueli, como é que ela pode ter falado mal de mim? Como é que... Não. Se fosse uma outra pessoa que eu nem conheço falar mal de mim, tudo bem, mas ela, minha esposa, já me atura 18 anos, coitada, fala mal de mim, né? Só 18 anos de casado, conta namoro e noivado, já está 20. 2 décadas? Não pode. Então, queridos, esses são um dos motivos de por que nos decepcionamos. Porque ou colocamos a pessoa na condição de um ser perfeito, né? Na condição de mito, ou então nós temos uma expectativa tão elevada que aí, quanto maior a expectativa, quando ela não é correspondida, maior a dor da decepção. Eu lembrei de cônjuge, porque eu também, há muitos anos atrás, vivenciei uma experiência muito lamentável. Me lembro de uma jovem senhora, ela queria voltar a estudar para fazer o ensino médio. E ela estava fazendo um curso de discipulado comigo lá na igreja onde eu fui pastor auxiliar, né? E ela ficou muito animada, porque eu sempre incentivei as pessoas a estudarem, né? Eu gosto de estudar e sempre incentivei. E ela decidiu voltar a estudar. Ela tinha feito o ensino fundamental e ia voltar. Estava decidida a se matricular para fazer o ensino médio. E ela foi falar para o esposo, o companheiro de vida, o parceiro de vida dela. Ela já tinha filhos e tal, estavam ali, um na juventude, um outro filho na idade ali da adolescência, mas, né? Aí quando ela chegou, naquela expectativa toda de ser acolhida e receber ali apoio, o marido se volta para ela e fala assim: você quer estudar, voltar a estudar? Você já está velha demais. Você já é uma burra velha. Vai voltar a estudar? Aquilo foi terrível para aquela senhora. E aí depois eu tive que cuidar pastoralmente dela, né? E ela, mesmo diante de tudo aquilo, ela voltou a estudar. Ela: pastor, como é que ele fez isso comigo? Eu falei: dá para ver que me perdoe a expressão, mas a burra da casa não é. Tem um jumento aí. Eu não falei isso para ela, né? Mas agora eu posso falar, né? Quem é o animal aí da história não é a irmã, né? Os irmãos me entenderam. Mas por quê? Ela tinha uma expectativa grande demais. Vou lá falar com ele, meu companheiro de vida. Então, vou encontrar ali apoio. Mas saiu dali extremamente decepcionada, triste. E aí, queridos, nós vimos que as decepções são inevitáveis, vimos as possibilidades de nos decepcionarmos, não nos limitamos a essas duas, né? Mas acho que essas duas são as principais. E quando nos decepcionamos, pelo menos eu vejo que há 2 caminhos a trilhar. O caminho da amargura, do ódio, da tristeza, da raiva, da aflição, da dor, do sofrimento e do aprisionamento. Porque esses são sentimentos nocivos que vão nos aprisionando. Por isso que a proposta do estudo hoje é: não seja refém da decepção. Então esses sentimentos vão nos aprisionando. Mas há um outro caminho, que é justamente por esse que eu gostaria de trilhar.
que é o caminho do crescimento e do amadurecimento, é o caminho da superação. Como lidar com a decepção, não se tornando refém da decepção? Bom, veja lá Atos capítulo 13, verso 13, por favor. E depois, no mesmo livro de Atos, capítulo 15, verso 36 ao 40. Atos 13, 13. Diz assim, olha. Atos capítulo 13, verso 13. Diz assim. E, navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Agora, vá no capítulo 15, a partir do verso 36 até o verso 40. Diz lá. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então, Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Bom, deixa eu contar aqui o contexto desses dois versos que nós acabamos de ler. Na primeira viagem missionária, organizada pela comunidade de Antioquia, então a igreja orou e escolheu como líderes Barnabé e Paulo. E assim eles foram, e foram algumas pessoas com ele. Dentre essas pessoas foi o jovem João Marcos. E então eles saíram nessa primeira grande viagem missionária a pregar o evangelho, a estabelecer ali novas comunidades de fé. Algum motivo, e nós vimos aqui no verso 13, não se sabe qual, de Atos 13, 13, o João Marcos voltou. O João Marcos não continuou, não terminou a primeira viagem. Eles terminaram a primeira viagem, né? Demorou-se um tempo, tendo em vista a estrutura que se tinha naquela época. Foi uma bênção, né? O apóstolo Paulo foi o grande missionário até hoje da história do cristianismo, né? Um grande missionário. Aí chega a segunda viagem. Qual era a proposta da segunda viagem missionária? Era ver como estavam as comunidades a qual eles haviam organizado e desbravar novos campos. Aí, vamos então escolher a equipe. Paulo e Barnabé liderando. E o João Marcos estava na lista. Mas o Paulo estava com o seu coração com sentimentos que estavam o aprisionando, porque ele havia se decepcionado com João Marcos. Aqui, nesse momento aqui, eu poderia dizer que o Paulo estava refém de sentimentos causados pela decepção. Decepção por quê? Porque o João Marcos abandonou eles. E o texto que nós lemos, de Atos capítulo 15, do verso 36 ao 40, diz que houve uma grande desavença. E olha que Paulo e Barnabé, eles tinham uma relação muito boa. E Barnabé era um homem muito tranquilo. O Paulo, em alguns momentos, até pela sua característica mesmo, né? Às vezes, ele é um tanto quanto intransigente.
Mas o Barnabé sempre foi um homem de paz, né? Bem tranquilo, aquela pessoa que conciliador, mas ali não teve conciliação. Tanto é que o Paulo falou, olha, Barnabé, João, Marcos não vai. Barnabé falou, vai, não vai, vai. Então, olha só, Barnabé, vamos fazer o seguinte, cada um vai para um lado. E assim aconteceu. Paulo tomou a Silas, foi para um lado. Barnabé tomou a João Marcos e foi para um outro lado. Tendo esse contexto aí, entendendo essa história, vamos tirar algumas lições aqui. A primeira é que a gente deve lembrar que nós também podemos decepcionar as pessoas. Talvez foi isso que faltou ao Paulo. Quando nós começamos a trilhar pelo caminho do aprisionamento, mas fulano me decepcionou. A gente se esquece que na nossa caminhada, provavelmente, a gente já decepcionou alguém. Mesmo que tenha sido acidentalmente. O Paulo, que estava decepcionado com João Marcos, aquele jovem que havia abandonado a expedição ali com a primeira viagem, será que ele não decepcionou a Barnabé? Eu acredito que Barnabé devia ter olhado para o Paulo e falar, não acredito que o Paulo está fazendo. Logo você, Paulo, fazendo isso comigo, leva o menino por mim. Você não está nem tendo consideração. Claro que isso aqui eu estou conjecturando, porque o texto não diz, tá, irmãos? Mas fico a pensar que o Barnabé se decepcionou com Paulo. Porque esperava de Paulo uma outra atitude. Uma atitude de quê? De misericórdia, de perdão, de segunda chance, de oportunidade. Vai, então, determinar o futuro do jovem por um erro? Vai dizer que, a partir daquele erro, ele não presta para mais nada. Tanto é que o Barnabé lutou com ele ali. Paulo, vamos levar o menino. Não vamos, Paulo. Então, quando você estiver sofrendo, ou começar a sofrer porque alguém lhe decepcionou, lembre-se que você pode decepcionar as pessoas também. Quem nunca decepcionou uma pessoa, que me atire a primeira pedra. Essa é a primeira lição que eu vejo aqui. Mas, diante dessa questão aqui apresentada, procure a pessoa, expresse sua decepção. É muito interessante, e eu tenho percebido, principalmente nas relações interpessoais, que às vezes, irmãos, expressamos nossa decepção para todo mundo. Irmã Cida, poxa, trouxe aquele bolo de fubá gostoso que ela faz, deu para todo mundo, mas não me deu. Aí todo mundo sabe que, poxa, eu queria aquele bolo que ela trouxe. E ela faz um bolo de fubá muito gostoso. Mas todo mundo sabe, menos ela. Não é verdade? Aí eu falo, poxa, irmã Cida, quando a irmã trouxer aquele bolo, guarda um pedacinho para o seu pastor. Eu gosto tanto de um bolinho de fubá com café, cai bem. Então, queridos, quando surgir essa situação, procure a pessoa e expresse a sua decepção. É muito interessante que, às vezes, a decepção ou a causa da decepção é pelo que não foi dito. É pelo que não foi dito. Lembra que eu disse que a nossa decepção está ligada diretamente à nossa expectativa? E aí a gente às vezes tem uma expectativa. Tem uma expectativa que o Caio vai falar comigo. O Caio vai me dar um bom dia daquele que... Aí o Caio passa e
vai lá direto pro som. Aí eu fiquei decepcionado com o Caio. Poxa, o Caio nem falou comigo, hein? Isso às vezes no relacionamento conjugal, né? Isso acontece. Às vezes a causa da decepção é pelo que não foi dito. Eu esperava que ele lavasse a louça, mas ele não lavou. Ou pelo que não foi feito, né? Tanto pelo que não foi dito, eu esperasse que ele falasse que o meu cabelo está lindo, fiz aquela escova que demorou lá 5 horas lá no barbeiro. Aí a esposa passa toda hora em frente à televisão, né? Né, Dalmi? Para lá, para cá, para lá. Anotou alguma coisa diferente, querido? Não, filho, eu estou vendo aqui a Liga dos Campeões, Chelsea aqui e tal. Às vezes a questão está pelo que não foi dito. Não é? Pelo que não foi dito. Isso me lembrou de Naamã. Naamã ficou decepcionado com Eliseu pelo que não foi dito. Eliseu não foi lá falar com ele. Eliseu simplesmente vai lá no Jordão e se banha que você vai ficar curado. Não, ele tinha que vir aqui falar comigo. E pelo que não foi feito, porque qual era a expectativa de Naamã? A expectativa é que ele, não apenas o profeta ia aparecer, diante dele, ia falar com ele, ia botar a mão e ia curá-lo. E o Naamã está ali decepcionado porque isso não aconteceu. Mas o que ele queria? Ele queria ser curado ou queria que o profeta falasse com ele e colocasse a mão nele? Entenderam? Então, muito cuidado. Na dúvida, busque a pessoa e de forma educada, procure expressar aquilo que está lhe incomodando. Essa segunda viagem, ela não foi de um dia para o outro organizada. Olha o tempo que o Paulo ficou remoendo aquela questão com João Marcos. O Paulo, como mais experiente que o era, poderia ter ido lá falar com João Marcos, não é? Olha, João, a gente precisa conversar, filho. O que aconteceu na sua segunda que você veio embora? Como é que está a sua situação? Tanto é que aquilo desnorteou Paulo, se a gente for ler o texto, e isso é assim, é o que eu tenho, não é o que a Bíblia, pastor, isso aí é que a Bíblia está dizendo. Não, a Bíblia diz que o Paulo tentou ir para 2 lugares, mas o Espírito Santo o impediu. E depois eles foram para Macedônia, né? Eles pararam lá na Europa. Mas sabe por que eu fico imaginando na minha mente que eles foram impedidos pelo Espírito Santo? Porque Paulo perdeu a sensibilidade. Aquela confusão, aquela discordância com Barnabé, tirou o Paulo meio do rumo, sabe? Quando você começa alguma coisa que... Imagine, o Barnabé era um companheiro ali do Paulo de vida. E aquilo, na minha mente, tirou o Paulo ali da rota. Perdeu a sensibilidade de ouvir o Espírito, porque estava com o seu coração cheio de sentimentos nocivos. Estava com raiva do João Marcos. Sentimentos causados pela decepção. Essa é a minha impressão. Mas o fato é que o Paulo, naquele período, desde a chegada da primeira viagem até a saída da segunda, não conversou com João Marcos. Porque se tivesse conversado, eles não teriam, Paulo e Barnabé não teriam discutido como discutiram aqui. Terceiro lugar, busque compreender as fraquezas do outro e perdoe. Nós não sabemos como e quando aconteceu o reencontro de Paulo e João Marcos. A Bíblia não diz quando aconteceu, como aconteceu, quem tomou a iniciativa, se foi João Marcos, se foi Paulo, se foi Barnabé que
buscou os dois e falou, olha, a gente precisa acertar as coisas. Mas o fato é que houve esse reencontro, houve o perdão de ambas as partes. Pelo menos eu acho que o Paulo perdoou o João Marcos e o João Marcos perdoou o Paulo também, porque o Paulo queria massacrar o João Marcos por um erro cometido. Onde está isso, pastor? Onde o senhor afirma com tanta certeza que houve esse reencontro, que eles se acertaram? 2 Timóteo, veja lá. Capítulo 4, verso 11. Segunda Timóteo, capítulo 4, verso 11. Só lembrando que quando Paulo escreve essa epístola, ele está preso, ele está já nos seus últimos dias, né? Então, quando a gente está assim no final da vida, a gente quer as melhores pessoas, as pessoas mais chegadas perto da gente. E olha só o que Paulo vai solicitar a Timóteo. 2 Timóteo 4:11. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é o quê, irmãos? Útil para o ministério. Opa! O Marcos é útil. É o mesmo Marcos que na segunda viagem missionária era inútil, porque o Paulo não queria levar. Então, como eu disse, a Bíblia não registra quando aconteceu e como aconteceu o reencontro dos dois. Mas aqui mostra tanto a grandeza de Paulo quanto a grandeza de João Marcos. Dado por Paulo inútil, porque Paulo brigou para não levar, agora Paulo está solicitando urgentemente para chegar a ele, porque agora é útil. Então, em meio às decepções, busque compreender as fraquezas do outro e perdoe. Não carregue esses sentimentos que estão sendo nocivos a você, estão lhe aprisionando. E por último, e eu vejo aqui muito significativo, identifique-se com Jesus. Pois se tem alguém que foi decepcionado pelas pessoas e conseguiu trabalhar muito bem com isso, foi Jesus. Quando a gente lê lá João capítulo 1, do verso 11 ao 13, diz assim, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. E ainda mais, os mais chegados o negaram. Pedro negou a Jesus. Judas o traiu. Quer ver um dos momentos mais difíceis, mais tenebrosos, que Jesus queria ali os seus amigos por perto, e eles não puderam ou não conseguiram estar ali com ele orando e vigiando, mas nem por isso Jesus falou assim, vocês não são meus amigos mesmos. Nem por isso Jesus deixou-se tomar e se tornar refém da decepção. Perdão, refém da decepção. Veja lá Mateus, capítulo 26, por favor. A partir do verso 35. É um texto longo, mas vale a pena. Mateus capítulo 26. A partir do verso 35. Diz assim. Aí Jesus está no Getsêmani, né? No jardim de Getsêmani. E diz lá, Mateus 26, 35.
Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. E isso aconteceu? Não, eles decepcionaram Jesus já aí. Porque quando Jesus foi preso, Pedro até levantou a espada e cortou a orelha de um soldado romano. Mas os outros, todos deram no pé. Verso 36. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, ou seja, Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui, vigiai e orai. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Verso 40. E voltando para os discípulos, achou-os o quê, irmãos? Orando, não é isso? Dormindo. E disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Verso 41. Vigiai e orai, porque não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo: meu pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou outra vez o quê? Orando? Dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Agora o verso 45 para finalizar. Então voltou para os seus discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Perceberam? Jesus estava no momento mais difícil da sua caminhada ao longo dos 33 anos que passou aqui na terra. Enquanto homem, Enquanto verbo que se fez carne. E ele chama então os seus discípulos, vai ao Getsêmani para orar, chama os 3 mais chegados, Pedro, Tiago e João, sobe mais um pouquinho e fala: fica aqui, orem por mim. E ele vai orar ao Pai: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Jesus começa a orar de forma intensa. E aí Jesus volta e encontra os seus amigos dormindo. Sobe de novo, acorda eles e fala: ei, orem por mim. Eu estou vivenciando uma situação tão delicada. A minha missão está quase para ser cumprida, mas é muito difícil, humanamente falando. Sobe mais um pouco. Pai, se não é possível passar de mim esse cálice, faça então a tua vontade. Pela segunda vez, encontra os seus amigos dormindo. Aí acorda os amigos: orem por mim, gente. Sobe de novo. Quando volta, pela terceira vez, os seus amigos estão dormindo. Qual o sentimento que vocês acham que brotou no coração de Jesus? Decepção. Assim como eu e você ficaríamos decepcionados. Diante de uma situação tão difícil, a gente contando com os amigos, e os amigos nem podem ficar conosco naquela situação, mas mesmo assim, Jesus não permitiu que o seu coração se tornasse refém da decepção. Assim como Jesus não permita que a decepção gere em você sentimentos nocivos à sua saúde mental. Tanto é que mais à frente, depois que Jesus ressuscita, Jesus vai encontrar os seus e não vai brigar com os seus, não vai dizer: olha, vocês lembram que quando eu estava lá no Getsêmani? Não, pelo contrário, Jesus vai cuidar dos seus, vai orientar os seus, vai dar uma missão para os seus. E aí, queridos, já que as decepções são inevitáveis,
pois em alguns momentos nós criamos expectativas elevadas demais com relação a algo ou alguém, ou nós às vezes projetamos aquilo que queremos ser ou ter nas pessoas, quando então nos decepcionarmos, muito cuidado, para que a partir da decepção, sentimentos como ódio, como raiva, como tristeza, como amargura, venham nos aprisionar. Nós podemos trilhar por esse caminho da dor, da amargura, da tristeza, do ódio, ou pelo caminho do amadurecimento e do crescimento. Esse é o caminho saudável, do amadurecimento e do crescimento. E aí, como é que a gente trabalha isso? Lembre-se que, assim como as pessoas lhe decepcionam, você pode decepcionar as pessoas também. Isso ajuda. Procure as pessoas que lhe causaram algum tipo de decepção, expresse isso com amor, com educação. Busque essa pessoa e busque compreender as fraquezas dessa pessoa e perdoe. E por último, identifique-se com Jesus, que também se decepcionou com as pessoas. Uma coisa é certa, Jesus ele quer e tem poder para lhe ajudar a se libertar desses sentimentos causados pela decepção. Se porventura esses sentimentos estão no seu coração e esses sentimentos são resultado de alguma decepção, eu quero lhe dizer que Jesus, ele tem poder para lhe libertar desses sentimentos causados pela decepção. Por isso, não seja refém da decepção. Curva a cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Pai, graças te damos pela tua palavra, que é sempre viva e eficaz. E nós vimos, Pai, que não estamos imunes a decepcionarmos e a sermos decepcionados. Mas nós podemos não permitir que, diante de uma decepção, sentimentos nocivos à nossa saúde mental venham nos aprisionar. E se porventura alguém nessa noite que está refém de sentimentos causados pela decepção, que o Senhor possa estar libertando, ó Pai, para que essa pessoa não seja refém da decepção, porque nós sabemos que Jesus tem poder para libertar. Continue nos abençoando, continue cuidando do nosso coração, continue cuidando da nossa saúde mental, que possamos a cada dia mais crescer e amadurecer como pessoa, como ser humano, buscando não apenas nos conhecermos melhor, mas também buscando compreender o outro cada vez mais e melhor. É o que eu lhe peço. E te agradeço por cada vida que está aqui, e lhe peço que o Senhor possa nos dar um resto de semana na tua santa e gloriosa presença. Ora agradecido, em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém e amém.